Existem algumas opiniões entre os sábios do Mussar, da Kabbalah, sábios de várias gerações, que eles nos falam como o Ain Hara, como o mal olhado funciona, tá? Qual é a força dele? Da onde vem isso, tá? Então, uma das explicações muito interessantes, que faz muito sentido, é que o mal olhado, ele funciona como uma maldição, tá? Maldição é algo que a gente também já sabe da Torá que isso funciona. O exemplo mais clássico, que a gente sabe que Bilam, tá? Quarto livro da Torá, livro do Bamidbar, Números, Bilam tentou amaldiçoar, ele foi contratado por uma fortuna para amaldiçoar o povo judeu. Se Deus não tivesse feito a sua intervenção, ele teria conseguido. Então existe a maldição, da mesma forma que existe a bênção, tá? Existe esse poder da pessoa causar o mal ou dela causar o bem. Então diz o Talmud, no Tratado de Brachot, que se uma pessoa simples te dá uma brachá, te abençoa, fala amém. Porque você não sabe que pode ser que nessa hora o que ele está falando vai ser escutado. E Deus me livre o contrário, tá? Se uma pessoa está amaldiçoando, pode, não estou dizendo que é 100%, pode acabar pegando. Então, o Ain Hara, ele não usa exatamente a fala, mas diz que a pessoa está olhando para outra pessoa, tá? Em português a gente diria que ele está azarando ela, né? Está tentando botar uma energia negativa. Essa é uma das explicações, que então é como que a pessoa está tentando, Deus me livre, amaldiçoar outra pessoa, tá? E óbvio que isso aqui tem muito a ver com inveja e etc., mas então isso daqui é uma das formas de explicação. Eu trouxe aqui algumas opiniões além dessa, tá? Olha só que coisa interessante, aqui é uma explicação. Algumas das explicações que a gente vai trazer são realmente, todas têm algum lado místico, porque o Ain Hara, o mal olhado, ele é místico, tá? Mas uma outra explicação é que a gente sabe que Deus, ele governa o mundo basicamente, tá? E é muito basicamente falar uma coisa dessa. Nas aulas da academia que a gente está falando sobre os portais da Kabbalah, os portais do Zohar, então a gente explica muito melhor como Deus rege o mundo. A gente explica a esfirot, tem esfirot circulares, tem uma parte, desculpa, tem um aspecto circular na esfirá, tem um aspecto de uma linha reta na esfirá, e assim por diante, tá? Tem a esfirá da Malchut, que tudo passa por lá, e assim por diante. Mas, de uma forma geral, é importante saber que existem no mundo, assim, de uma forma bem mais simplificada, existe Deus atuando no mundo através da Midat HaRachamim, do atributo da piedade, e às vezes Deus atua no mundo com o atributo da justiça, tá? Pela Kabbalah, desde o começo da noite até a metade da noite, veja bem que eu não falei meia-noite, porque nem sempre a meia-noite é a metade da noite, Deus atua com o atributo da justiça. Você sabe por quê? Porque é a hora que Deus julga os seres humanos. Aí quando ele vê os pecados das pessoas, então o atributo de justiça está no mundo. Então muita gente me pergunta sobre leitura de salmos à noite. O ideal é não ler salmos à noite, a não ser que a gente está lendo salmos por uma pessoa que está em perigo de vida, tá? Porque Midat Adin é agora o atributo da justiça. A partir da metade da noite até o dia é atributo da piedade. Aí já vale. Aí, ou seja, e isso está escrito no Talmud, para quem já estudou o Tratado de Brachot, que Deus, ele realmente muda o trono, onde ele está sentado. Pessoal, Deus não senta e não tem trono, são conceitos místicos da Kabbalah, tá? São alegorias, não vai cometer esse erro. Agora, então, essa pessoa, ela está... a pessoa que está olhando para outra pessoa, ela é como se ela estivesse rezando para Deus, para Deus atuar
contra aquela pessoa ou com relação àquela pessoa que ele está chateado, que Deus julgue essa pessoa, trate essa pessoa através do atributo da justiça. Que Deus mude a forma como ele se relaciona. Aí você fala, mas para tudo, como uma pessoa tem poder de atuar, né, de pedir. Para começar, é importante saber que Deus, não é que Deus vai recebendo ordem de qualquer pessoa, nem de um tzadik. Tá? Deus, ele fala, mas ele faz o que ele acha que tem que fazer. Mas Deus criou mecanismos no mundo de livre-arbítrio. Tá? Como é que a gente explica o que a gente chama em português de magia negra? Magia negra é algo criado por Deus para permitir que pessoas que utilizam muito mal seu livre-arbítrio a atuar e fazer atos sobrenaturais utilizando forças impuras. Pegou o que eu falei? Deus criou no livre-arbítrio, não é só se eu vou estudar a Torá ou não vou estudar a Torá. Se eu vou falar uma boa palavra para minha esposa ou Deus me livre e vou fazer o contrário. Não é só isso. É também como eu vou atuar no mundo. Eu posso atuar no mundo através da tefilá, da reza, da leitura de salmos, ou eu posso atuar no mundo, Deus me livre ou não, mas com forças de impureza criadas por Deus, porque tudo foi criado por Deus. Tá? Então, eu posso atuar através dessa forma e ativando essas forças impuras, eu posso conseguir chegar a resultados sobrenaturais. É muito triste, é muito ruim. Agora, não é que isso sai do controle de Deus. É a mesma coisa que Deus permitiu que uma pessoa roubasse. É a mesma coisa. E se não houvesse isso, não haveria livre-arbítrio no mundo. Então Deus permite que uma pessoa tente mudar a forma de providência, de supervisão que ela tem sobre Deus. Tá? Então ela tenta, e é o que a gente está falando, então ela tenta despertar o atributo da justiça, que é muito difícil. Tá? Porque quem pode viver sobre a justiça divina, tá? Quem não tem pecados, quem não tem contas a pagar espirituais, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês um dos sábios, que foi um sábio que ele faleceu agora já está fazendo mais tempo, mas ele faleceu na década de 50, final da década de 50, foi o Chazon Ish. O Chazon Ish foi um sábio muito grande, que tinha inspiração divina, que sabia toda a Torá. Eu quero falar para vocês que eu peguei o que o Chazon Ish fala sobre mal olhado, é muito interessante, eu quero até ler, eu já vou ler traduzido para você, tá? O Chazon Ish, é interessante que ele traz isso baseado numa questão talmúdica, então ele traz isso nos comentários talmúdicos dele no Tratado de Baba Batra. Então ele fala assim: um dos segredos da criação é que o ser humano, através do seu pensamento, ele pode ativar alguns conceitos ocultos no mundo da ação, e esse pensamento baixo, um pensamento leve no sentido negativo, ou seja, não profundo, não puro, ele pode causar a destruição de coisas naturais, mesmo sólidas. É impressionante. Quando as pessoas estão olhando para algo que está tendo muito sucesso, explica o Chazon Ish, eles estão colocando isso que está sendo visto em perigo. Mas isso não significa que não é tudo que está nas mãos de Deus. O que não foi decretado dos céus, que não vai ser destruído, não vai. Então a pessoa pode azarar, pode botar aí na mal olhado, que não vai acontecer nada. Porém, quando já existia alguma
falha, alguma ruptura nessa coisa material, que ela já podia estar em perigo pelos decretos divinos. Então pode ser que uma pessoa, quando ela olha, então ela é, no final das contas, a responsável pela destruição daquilo. E isso é triste. O Hazon Ish utiliza uma frase mística muito conhecida, que Deus utiliza pessoas, mas pessoas que estão espiritualmente num nível muito ruim, para fazer os atos ruins do mundo. E utiliza as pessoas boas, os tzadikim, para fazerem as coisas, para serem os instrumentos da bênção do mundo. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo positivo, tá? A fulana, tá? A Joana quer casar, tá? E ela tentou sair com uma pessoa, não deu certo, foi sair com outra, não deu certo. E aí você fala, Joana, eu tenho um amigo que eu acho que pode ser que tenha a ver com você, tá? O Léo, eu acho que pode ser que tenha a ver com você. E aí você fala com o Léo também, e o Léo fala, tá, interessante. Aí vai um Léo, a Joana, eles saem de Shidur, não se tocam, tudo certinho, como manda o figurino, e eles falam, a gente vai casar. Uau! Mazal Tov. Agora eles casam, formam uma família. Então Deus podia fazer, tá? A Joana tá andando na rua e caiu o caderno dela, e o Léo levantar as folhas, e aí eles se olham, né? Que troca de olhares, tá, lá. Foi assim que ele conheceu. Tava andando, caiu os papéis. Caiu os papéis. Olhou, ouviram isso? Brincadeira. Eu sei que é brincadeira, eu tô sabendo, eu me lembro. Então, o que aconteceu? Então, Deus podia fazer eles se conhecerem de outra forma. Deus não faz assim, tá? Deus, ele podia fazer, às vezes ele faz, mas Deus escolhe uma pessoa boa para fazer algo bom, e ele escolhe alguém que está mal para fazer os atos que precisam aparecer nesse mundo de forma negativa. Agora pensa que é uma pessoa que é quase que ela está falando, olha Deus, eu quero ser voluntário de fazer essa maldade. Deus não obriga uma pessoa a fazer uma maldade, tá? Porque uma pessoa, vamos falar que uma pessoa, ela pode ficar doente, ela pode ficar doente porque Deus me livre, porque apareceu, ou pode ver através do Ain Hara, pode ver através do mal olhado, tá? Então o Hazon Ish faz questão de explicar que um dos segredos da criação é esse, é que Deus colocou forças místicas no mundo, que os pensamentos eles conseguem atuar no mundo, tá? Interessante o que diz o Rav Eliyahu Dessler. O Rav Eliyahu Dessler, tá? No famoso livro dele, Mirtav Melial, a Carta de Eliyahu, no terceiro volume, na página 314, você viu como eu preparo a aula para vocês? Vocês viram só? Tá? Ele traz que o mal olhado, ele afeta as pessoas que não são recatadas. São as pessoas que não, as pessoas que são exibidas, tá? Que elas querem ficar se orgulhando dos presentes que Deus dá para elas, e isso gera inveja. E isso e esse motivo é o que faz com que elas sejam castigadas e o Ain Hara, o mal olhado, possa atuar sobre ela. Eu quero trazer mais uma visão muito forte e profunda que traz para a gente o famoso Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, chamado de Rav Kook, o primeiro rabino chefe de Israel. Mais uma vez, um rabino que tinha inspiração divina. Se eu citei o Hazon Ish, que era gigante, o Hazon Ish, quando estava frente ao Rav Kook, não se sentava. Falava, esse homem é um livro de Torá ambulante. Ele é muito grande. O Rav Kook, ele traz uma coisa muito forte. Ele traz que o Ain Hara, o mal olhado, Deus criou essa força que ela pode fazer a maldade no mundo, porém, o que ele fala é que uma pessoa
só é afetada, presta atenção, que coisa impressionante, diz o Rav Kook. Uma pessoa só é afetada pelo mal olhado quando ela tem baixa autoestima. Vou explicar melhor o que o Rav Kook diz. O Rav Kook fala que quando uma pessoa, o valor que ela se dá, ela precisa ouvir das outras pessoas o que elas pensam dela para ela formar opinião sobre ela mesma. Tá? Isso é falta de autoestima. Tá? Eu preciso, uma mulher que é bonita, ela não quer andar com recato. Ela precisa que todos digam como você é bonita. Isso é falta de autoestima. Porque se ela sabe que ela é bonita, ela não precisa ficar se exibindo. Ela não precisa ficar ouvindo os elogios de todos os homens que passam na rua e todas as pessoas que viram o pescoço. Então, essa pessoa, como ela está com a sua alma, a sua autoestima fraca, então aqui o mal-olhado consegue atuar. E se a gente já trouxe isso também o que a gente trouxe do Rav Eliyahu Dessler, isso aqui já mostra pra gente também, já é a porta de entrada, como nos salvarmos do mal-olhado. Tá? Então aqui eu também preparei para você uma lista de coisas que está escritas para a gente se preparar, se cuidar do mal-olhado. Tá? A primeira coisa que eu quero falar para você é que todo dia, de manhã, nós rezamos, uma das rezas que a gente faz, e ela é uma reza que ela foi formulada por um dos Amoraim, um dos sábios da Gemara, é que a gente pede para Deus nos livrar de várias energias negativas. Uma delas, o mal-olhado. Tá? A gente até mesmo na academia está começando um curso sobre a reza. A gente vai mostrar para vocês um Sidur, um livro de rezas muito, muito especial. Então a gente está começando agora a explicar, a gente tem uma aula inicial, agora a gente vai começar a explicar reza por reza, se Deus quiser. Uma das rezas que a gente faz pela manhã, Deus me livra do mal olhado. Então rezar é um primeiro conselho muito forte. Existe um outro conselho que eu citei na aula passada e a gente viu ele muito parecido aqui. Quando você vai fazer alguma coisa, não faz propaganda. Seja recatado, fica na sua, tá? Porque nós falamos que a brachá, ela repousa, a bênção repousa nas coisas que os olhos não veem. Os olhos, especialmente das outras pessoas, apesar de que eu vou te falar que eu encontrei uma fonte, tá, de cerca de 800 anos atrás, que fala que uma pessoa pode fazer mal olhado para ela mesma. Tosfot Rid. Tá? Então nem conta para si mesmo. Mas ele sabe o que ele fala? Então vou te falar, Yaakov. Ele fala que se você fica olhando demais para uma coisa que você fez e você fica exibindo para você demais, isso acaba te causando uma má energia. Assim diz o Tosfot Rid. Tá? Eu não ia trazer, eu trouxe por causa aqui do Yaakov para ele ganhar um presente. Mas, então outra coisa é fazer as coisas. Primeira coisa, fazer as coisas com discrição. 2, ganhou. Também não precisa contar para todo mundo. Você não precisa falar para todo mundo quanto você ganha, quanto você tem no banco, que você conquistou a mulher mais bonita do mundo, a melhor... Não conseguiu porque eu já estou casado com ela. Então a segunda, tá? Não faça isso. Tá? Você não precisa ser exibido, tá? E a parte do exibido, ela tem esse lado de que quando uma coisa é exibida, os olhos das pessoas estão lá e aí todas essas forças que a gente falou, de maldição, dessa força do pensamento, das rezas de mudar para o atributo da ajuda, tudo vai atuando contra ela. Junto com isso, tem um trabalho interno que te livraria disso, é o trabalho de você ter autoestima, de você saber que você não precisa se exibir. Você não precisa falar para todo mundo. Você está bem? Ótimo. Ajude as pessoas. Mas não precisa falar, cara, acabei de ganhar 150 mil reais. Você não precisa falar isso. Guarda isso para você. Pega o teu maaser, ajuda outras pessoas. Pega o seu dízimo, ajuda outras pessoas. E quanto mais discrição, mais bênção você vai ter. Eu quero terminar falando que
Dois dos maiores rabinos da nossa geração, dois que já estão falecidos, mas são considerados de gigantes rabinos da nossa geração. Um deles é o Rav Moshe Feinstein, que viveu nos Estados Unidos, ele viveu na Rússia, depois foi para os Estados Unidos, tá? E o outro, o Rav Ovadia Yosef, falecido há poucos anos, o Rav Moshe Feinstein, falecido em 1985 ou 86, não consigo lembrar exatamente, mas o Rav Ovadia Yosef há bem menos tempo. Esses dois gigantes, eles escrevem muito parecido, que a força do mal olhado, ela não tem a mesma força hoje em dia, porque as forças espirituais hoje, elas perderam força, tá? Elas não têm a mesma energia, a mesma intensidade, a mesma potência que tinham no passado. E eles falam uma coisa interessante: a pessoa que não fica pensando o tempo todo no mal olhado, ela é menos afetada. Então, uma das coisas que a gente quer fazer também nisso é parar de ficar pensando que estão me olhando, que estão me julgando, que estão me azarando e etc. Segue o seu caminho, segue em frente, segue ele com discrição, segue ele com humildade, segue ele com autoestima, e o mal olhado não vai interferir na sua vida, tá bom?